Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu coloquei o cogumelo do Mario no Pong. E aí galera, beleza? Desculpa falar de coisas pessoais aqui com vocês, mas esses últimos 4 dias eu fiquei sozinho aqui, a minha esposa foi viajar, não sozinho, porque tem gente que ajuda aqui em casa, mas eu fiquei sem a minha esposa para cuidar dos meus 4 filhos. Eu tô gravando esse vídeo aqui bem tarde, já coloquei eles para dormir. Eu tô só comentando isso com vocês porque realmente quando a gente coloca a cabeça numa coisa, a gente consegue fazer as coisas, né? Eu tenho amigos que têm 1, 2 filhos e têm muita dificuldade para educar os filhos. E graças muito à minha esposa que estuda, né, como educar bem os filhos, os meus filhos são muito dóceis e muito obedientes, são crianças normais, eles brincam e brigam também, mas eles são muito educados e muito obedientes. Então é possível ficar sozinho, né? Em geral o pai tem um pouco mais de dificuldade para lidar com as coisas das crianças da casa, mas eu sou prova de que é possível, né? Tô aqui, sobrevivi, tô até gravando um vídeo aqui para vocês, então só para dar força aí pros pais de que realmente é possível você cuidar bem dos seus filhos e trabalhar bem. Bom, então chega de falar de educação, vamos falar um pouquinho de programação. Então vocês sabem que eu fiz um vídeo lá mostrando a programação, a implementação do Pong. Nunca tinha feito um jogo, então achei bem legal essa experiência de mexer com o jogo. A única coisa que eu não fiquei muito confortável foi não ter feito os testes. E de fato, mais pra frente eu quero colocar a cabeça nisso para ver se eu consigo fazer os testes, mesmo que depois, para que seja mais fácil fazer as refatorações com um pouco mais de segurança. Mas eu fiz uma alteração bem legal no Pong que eu ia mostrar para vocês. Eu adicionei a ideia do cogumelo, que foi um filho meu filho mais velho que teve essa ideia. Ele é super criativo, né? Ele até falou de outros tipos de cogumelo, mas eu implementei o basicão mesmo, que é o cogumelo. De vez em quando ele aparece e só o player, né? Só vem para o player, e quando o player, né, o pedal toca no cogumelo, ele aumenta de tamanho, né? Então ele tem vantagem, por assim dizer, contra o computador. Então eu queria mostrar para vocês como é que eu implementei isso e também vou tentar aqui evoluir um pouco a implementação para ver se a gente consegue fazer ele crescer de uma maneira gradual, né? Porque do jeito que está agora ele cresce de uma vez. Então vamos ver se a gente consegue implementar isso daí rapidinho, né, para não ser um vídeo de 1 hora. E uma coisa que eu achei interessante é isso, quando você começa a colocar mais features, isso acontece no software, as features começam a interagir e começa a ficar mais complicado de implementar as coisas. A gente tem que colocar bastante a cabeça para manter as coisas bem desacopladas na medida do possível. Então eu achei interessante esse exercício e quero ver se eu consigo manter a evolução desse Pong colocando novas features, para ver como é que a gente vai lidando com essas features entrando e também como é que a gente vai melhorando o código a partir dessas features sendo implementadas. Uma coisa que aconteceu é que eu abstrair, eu criei um tipo novo, né, que é o GameObject, para conseguir generalizar um método, mas eu não tinha feito isso de antemão. Então eu acho interessante isso também, a gente perceber que a gente pode ir melhorando o código à medida que a gente precisa. Não aquela ideia de você ficar implementando um monte de design patterns sem ter necessidade. Isso eu estou sentindo também porque eu estou gravando o mini curso de TDD, fazendo um exemplo do Kent Beck, que está lá no livro Test Driven Development by Example. E aí eu percebi isso, né? O Kent Beck ele faz uma volta para chegar num bom design. Então a gente não pode ter medo de mudar o design, né? À medida que a gente vai implementando, esse design ele vai evoluindo de uma maneira orgânica. E por isso que é muito importante a gente ter os testes, porque a gente tem mais segurança para fazer essas modificações. Ao passo que quando você não tem teste, é o que acontece aqui comigo, nessa aplicação que não tem teste. Apesar da facilidade da parte visual, né, que eu faço uma alteração, ele já automaticamente mostra para mim, eu consigo ver se pelo menos parece que está funcionando bem a coisa, mas sem testes é muito complicado você fazer alterações, porque você não sabe se aquela alteração não inseriu um bug. Então chega de papo e, como diz lá o Linus Torvalds, show me the code. Vamos lá. Bom, então além de ter adicionado a ideia do cogumelo, eu também coloquei um pouco de som aqui no Pong. Só que eu bati muito a cabeça para conseguir fazer isso, porque o que acontece? Quando você faz o build aqui, eu não estava percebendo isso, né?
Mas tudo que a gente precisa ter acesso aqui, por exemplo, a música, ela é um arquivo MP3 e a figura também do cogumelo é um PNG. Então, tudo que você precisa acessar, o que acontece? Tem que estar lá no diretório, no dist também, certo? Que é quando ele faz o build, os arquivos vão todo para esse diretório dist. Então, os assets que você precisa tem que ir para lá também. Então, para isso eu fiz essa alteração aqui no script, para ele copiar, né, os assets do diretório lá, que está aqui do diretório, a partir do raiz tem um assets, ele copia esse assets para o dist. Tá? Então, ele copia isso e depois faz o build. Então, vamos fazer o build aqui. Desculpa, aqui eu fiz o start direto, né? Mas quando você manda startar, ele também faz o build e já começa a rodar aqui. O som vocês não vão escutar muito bem, porque é só a captação do microfone mesmo, né? Parece que tem um maior trabalhão para você conseguir fazer ele captar o som interno, né? Eu não mexi com isso. Eu estou até com a musiquinha da intro, né, do canal. E aí vocês viram, né, que quando encosta lá o cogumelo, ele aumenta de tamanho. O cogumelo não aparece direto, né? Aparece de vez em quando. Então vou mostrar para vocês como é que é essa lógica aqui do cogumelo e também do som, né? Então, para você mexer com som e também com imagens, né, você tem que fazer o preload, tá? Então existe uma função preload do P5 que ele roda antes do setup, né? Então aqui no preload é que eu carrego a imagem, as imagens que eu preciso e carrego os sons também, tá? E para isso você precisa desse add-on aqui do P5, que é o p5.sound, certo? Aí ele carrega aqui o som e aí para você tocar, né? Aqui por exemplo eu estou tocando a música do background, que é a música da intro, você pode chamar o loop. Quando você chama o loop ele fica tocando direto. Mas quando você quer tocar só uma vez, que é o que acontece quando, por exemplo, a bola bate no player, no CPU, aí você chama a função, né, o método play. Então, aqui como as coisas acho que estão relativamente bem desacopladas, ficou fácil de fazer isso, né? Porque quando eu tenho aqui o handle collision, né, que faz todo o tratamento de colisões, é aqui que acontece, né, a lógica de eu saber se a bola bateu no player, por exemplo, ou no CPU, certo? Então fica fácil, é só inserir aqui a chamada ao play, né, do sonzinho de bater aqui. Tá? E do mushroom também, né, eu criei aqui no pedal um outro métodozinho, né, usando aquela ideia de compor o nome com um parâmetro, eu criei o método wasTouchedBy. Então se ele foi tocado pelo mushroom, né, wasTouchedByMushroom, ele toca a musiquinha do Power Up e dá um Grow By no player. Tá? Isso se o Mushroom está ativo, certo? Porque eu fico tentando a cada refresh, né, cada rodada do loop lá, como se rodasse um dado e vejo se eu vou jogar o Mushroom ou não. Tá? Isso está aqui no próprio Mushroom. Então se a gente olhar aqui embaixo, ó, eu tenho a probabilidade de aparecer o mushroom, certo? Então aqui o should appear é se ele deve aparecer ou não. Então se essa probabilidade aqui, então por exemplo, se for 20%, né, eu estou colocando aqui, se o número gerado aleatório é menor ou igual a 0.2, por exemplo, aí ele vai aparecer o mushroom. Aí eu falo que ele está ativo e retorno. Desculpa, aqui se ele não é para aparecer, eu falo que ele não está ativo e retorno. Se é para aparecer, eu falo que ele está ativo. E aqui é uma lógica parecida com o da bola, né? Ele coloca no meio do canvas e o cogumelo vem, né? E tem um comportamento parecido com o da bola. Bom, isso aqui, o mushroom é bem parecido, certo? Com a bola. Eu tenho o cross canvas, que é quando ele passou, né? Quando ele passou, a gente quer que ele fica desativado. Então, se o mushroom cruzou o canvas, né, eu falo que ele não está mais ativo e retorno. Se ele não está ativo, eu também chamo o reset toda hora, certo? Para ele ficar resetando e ver se vai aparecer ou não. Essa lógica, né, estava aqui, ó, lembra que eu mostrei para vocês. E no pedal, eu coloquei o grow by, certo? Que é para ele crescer, para fazer o pedal crescer. Isso acontece quando o cogumelo encosta no pedal, certo? E essa lógica está aqui no handle collision. Tá? Então a gente consegue perceber também, quanto mais features você vai colocando, se você tem um bom design, você sabe mais ou menos onde que vai aquela lógica.
Agora, se está tudo misturado, tudo acoplado, fica mais difícil de saber onde vai cada coisa. Aqui para mostrar o Mushroom ficou fácil também, porque eu já tinha um Display Objects, né? Então, se ele está ativo, ele mostra o Mushroom. E também no Update, ele faz o update de todos os objetos, e no update de todos os objetos tem o update do Mushroom, certo? Então ficou bem tranquilo eu adicionar a lógica do Mushroom. Agora, está acontecendo aquilo que eu falei para vocês, quando o cogumelo encosta, ele já cresce direto. Eu estava pensando em como fazer ele crescer de uma maneira mais incremental, né? Devagarinho. Não é muito fácil fazer isso, mas eu vou tentar fazer aqui com vocês. Tá? Então vamos lá, a ideia que eu tive é a seguinte, na verdade a gente vai, aqui no Paddle, a gente tem, lembra, o Should Go Up, né? O Should Go Up, Should Go Down. Aqui eu acho que eu vou colocar também uma flag que é Should Grow, né? Em vez dele chamar o Grow By direto, se ele deve crescer, ele vai chamando esse Grow By em algumas vezes que é feito o update, certo? Então a gente tem que ter uma contagem, né? E, por exemplo, se eu quero fazer esse negócio crescer, né, em, sei lá, em 1 segundo lá, né, ele vai cortando esse segundo e vai crescendo em 1 segundo. Então eu tenho que ver, conforme eu refresh lá, aquela rodada do laço, eu tenho que ver que horas que eu vou chamar o Grow By, certo? E tem que ter um contador para isso. Então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar essa flag, tá? Should Grow. Vou colocar ela aqui, ó, Should Grow. Começa com false. E aqui no update, né, a gente pode fazer isso. If, deixa eu pensar aqui, na verdade, eu não sei se eu posso colocar aqui, porque o update, ele é chamado sempre, né, a cada rodada lá do laço, né. Então, se a gente colocar aqui, vai ficar chamando toda hora esse grow, e aí ele vai crescer muito rápido, né. O que a gente precisa fazer, na verdade, é o seguinte. Então, aqui, deixa eu só fazer o seguinte aqui no Grow By, aqui eu não vou chamar mais o Grow By. O que a gente pode fazer é setar o Should Grow. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer um método aqui que é o Should Grow. Ele vai ser público, né? Vamos colocar assim, set Should Grow, certo? E aqui ele não retorna nada, né? A gente não está colocando public aqui, nem precisa, né? O default é public. Então, should grow, ele vai setar, né, desse ponto should grow down, não, should grow para true, certo? E aí a gente pode ter uma espécie de, vamos deixar assim mesmo, ele vai cessar direto, né, o should grow. E, deixa eu apagar isso aqui. E aqui então, né, em vez de fazer isso aqui, se o cogumelo encostar nele, a gente coloca assim, ó, set should grow, certo? Então, tipo, agora você deve crescer, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um contador aqui, e aí a gente vai fazer ele crescer em 3 estágios, tá? Então, ele vai chamar o grow 3 vezes, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou colocar uma variável aqui mesmo, tá? No app, certo? Que é o grow count, certo? Esse grow count, a gente vai começar ele de 0. Então, eu tô fazendo aqui na hora mesmo, pessoal. Não fiz isso aqui antes, não. Vamos pensar, vamos ver se dá certo isso daqui. E aí, o seguinte, no update, cadê o update? Está aqui em cima, né? O draw, na verdade. O draw, ele fica chamando isso aqui, e pelo que eu percebi, a taxa que ele chama esse negócio é 60 vezes por segundo, certo? Então, a gente não quer chamar o grow a toda vez que ele está rodando esse laço, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um outro método que não vai ser o update, tá? Que não vai ser o update, que vai ser o process, eu vou chamar ele de process growth, tá? E aí, na verdade, a gente só vai chamar esse cara aqui
Deixa eu ver aqui, uma vez por segundo, vamos colocar isso. É o P5. Acho que é frame count, deixa eu ver aqui. Isso, esse frame count, pelo que eu vi, se a gente fizer um módulo de 60, certo? Ele vai chamar esse process growth aqui só a cada segundo que passa, tá? Então, ele não vai chamar a cada rodada do draw, só quando passar um segundo, certo? Então vamos lá nesse process growth, vou colocar ele aqui embaixo. Então vai ser assim, ó, function process growth, né? Aí o que a gente vai fazer assim, ó? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, se primeiro o mushroom, aqui acho que a gente não precisa ver se ele está ativo ou não, porque na verdade ele já tocou no pedal. Na verdade, o que a gente tem que ver é se o pedal tem que estar crescendo, certo? O player, né? Vamos ver. Should grow. Se ele deve crescer, não set should grow, né? Eu quero acessar o próprio atributo. Se ele deve crescer e vamos colocar aqui que o grow count é menor do que, vamos colocar aqui menor do que 2, né? Que a gente vai para 0, 1, 2. Aí o que a gente vai fazer aqui? Então aqui que eu vou chamar o player ponto grow by, né? Certo? Vou colocar grow by, sei lá, vou colocar, deixa eu ver, vou colocar 2 por enquanto. E aqui o grow count mais, certo? Então, se o player should grow e o grow count é menor do que 2, a gente vai fazer ele crescer por 2 pontos e vai incrementar o grow aqui, tá? E aí a gente pode dar um return aqui, né? E o que a gente pode fazer aqui? Se ele não está entrando aqui, pode ser porque o grow count já passou de 3 vezes ou o should grow é falso, né? Então, acho que a gente vai ter que perguntar aqui, né? Deixa eu perguntar aqui, ó. If grow count é maior ou igual a 2, na verdade vai ser igual a 2, né? Porque se for maior do que 2, quando ele for igual a 2, ele não vai entrar ali, né? Vamos fazer assim, ó. Se o grow count é igual a 2, quer dizer que ele já cresceu o que ele tinha que crescer, certo? Aí a gente faz assim, ó, grow count é igual a 0 e player.shouldGrow vai ser false, certo? Que ele já terminou de crescer. Não tenho certeza se está certo, né? Mas eu acho que vai dar. Então, aqui a gente seta que ele tem que crescer e aqui ele terminou de crescer, a gente seta que ele não deve crescer mais. E vamos rodar para ver o que acontece. Na verdade, eu acho que aqui ele vai entrar só uma vez, né? Quando for igual a 2 aqui, ele vai entrar, vai zerar o grow count e vai falar que ele não tem que crescer mais. Vamos salvar isso daqui, tá? Vamos salvar isso aqui e vamos ver o que acontece. Então eu dei umas ajustadas aqui, acho que agora está funcionando. Ele vai crescer devagarinho, quer ver? Tá vendo? Ele cresce devagarinho e mais ou menos conforme a música. Daquele jeito estava crescendo muito repentinamente, né? Tá vendo? Ele faz tic, tic, tic. Então deixa eu mostrar aqui a alteração. Aqui, ó, no should grow, eu coloquei 3 aqui, né? Para ele fazer 3 vezes mesmo. E aqui eu faço ele um pouquinho para cima, né? E faço ele crescer 4 unidades. Né? E aqui o grow count, quando é igual a 3, ele zera e fala que não é mais para crescer. E aqui uma coisa que estava faltando era colocar o igual a 0, né? Então o módulo, né, do frame count por 10, divisão, né, o resto da divisão do frame count por 10, eu coloquei aqui 10 porque senão ele fica muito devagar, né? Ele só vai crescer a cada segundo. A gente quer uma fração de segundo, né? Aqui eu coloquei módulo 10 é igual a 0, certo? Então quando o resto dessa divisão é igual a 0, ele vai
e chama o Process Groove. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, né? Obviamente tem várias coisas para fazer para melhorar esse joguinho, mas eu consegui implementar essas coisas aí e acho que com o design mais ou menos bem separado, não muito acoplado, eu consegui fazer essa inserção de feature sem me atrapalhar muito, né? De uma maneira um pouco mais fácil. Então eu espero que você tenha curtido, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.